Estamos de volta aí, pessoal. Vamos continuar estudando inequação de segundo grau e, de certa forma, até misturando inequações de segundo grau e primeiro grau de forma simultânea. Por exemplo, vamos supor que eu queira que você me diga onde é que x menos 1 é maior do que zero e x2 menos 5x menos 6 é menor do que zero. O que eu vou fazer? Vou fazer novamente o cálculo das raízes, vou fazer o estudo do sinal dessas duas inequações, ou seja, dessas duas funções quando ela é igual a zero. Então, na primeira, x menos 1 é a função, para eu resolver a raiz eu tenho que igualar a zero. Então eu sei que a raiz desta primeira função do primeiro grau x menos 1, ou da equação do primeiro grau x menos 1, é igual a 1. Fazer o estudo do sinal significa que aqui é 1 e eu vou traçar o gráfico. Como é o gráfico da função do primeiro grau? É uma reta. E esta reta depende do valor de A. A é o x. E como A é maior do que zero, essa função vai ser crescente. Onde é que esta função está abaixo do eixo x? Onde é que ela está acima do eixo x? Né? Lembrando que aqui é o eixo x, aqui é mais infinito e aqui é menos infinito. Ou seja, quando x for menor do que 1, esta inequação, ou esta função, vai ser negativa. Quando ela é maior do que 1, ela vai ser positiva. E se ela for igual a 1, será igual a zero. Vamos fazer o segundo. E no caso de x ao quadrado menos 5x mais 6, o determinante vai ser B2, que é 25, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então, delta vai ser 25 menos 24, delta igual a 1. Ou seja, tem duas raízes. Quais são essas duas raízes? Eu vou já colocar aqui para ganhar um pouco de tempo, mas aí se você quiser confirmar, você faz o cálculo. As raízes são x, uma linha é menos 1, e x, duas linhas é 6. Então eu vou proceder dessa segunda inequação, o estudo sinal. E o estudo sinal, novamente eu trabalho com o eixo x, e eu tenho duas raízes, menos 1 e 6. E vou plotar o gráfico. E nesse caso, o A é maior do que zero, significa então que a parábola é para cima. Onde é que ela é negativa? Ela é negativa aqui e ela é positiva nessas duas posições. Como é que então a gente vai agora proceder à resolução? Vou fazer aqui o eixo x e colocar todas as raízes que encontramos. Encontramos menos 1, 1 e 6. Então, na ordem, menos 1, 1 e 6. E eu vou fazer aqui um separador desses intervalos. Na primeira inequação, onde é que ela é negativa? Ela é negativa do menos 1 para a esquerda. Então, ela é negativa do menos 1 para a esquerda. E ela é positiva do 1 para a direita. E ela é positiva do 1 para a direita. Já na segunda, ela é negativa entre o menos 1 e o 6. Ela é negativa entre o menos 1 e o 6. E ela vai ser positiva para o lado de cá. E ela vai ser positiva para o lado de lá. Então, onde é que ela é positiva na primeira e negativa na segunda? Ela é positiva na primeira e negativa na segunda, nesse intervalo. Logo, a solução desse sistema de equações misturados primeiro e segundo grau vai ser o intervalo 1 e 6. Lembrando que não se incluirá nem o 1 nem o 6, ou seja, o intervalo aberto entre 1 e 6, pois no 1 esta inequação aqui é igual a zero e não maior do que zero, e no 6 essa inequação é igual a zero e não maior do que zero.
Vamos também aprender que é possível termos o que a gente chama de inequação produto ou até quociente. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo isto. Eu quero que você me responda esta inequação, x menos 3, que multiplica x2 mais 3x menos 4. Tudo isso maior do que zero. Como é que a gente vai resolver esse vamos chamar aqui de sistema de inequações? São duas inequações, só que não são agora separadas. São duas inequações que estão multiplicando uma outra. Então eu quero que essas duas equações misturadas, essas duas equações multiplicadas, seja maior do que zero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que novamente fazer o mesmo processo. Calcular as raízes, fazer o estudo do sinal dessas duas equações. Então, no caso da primeira, eu vou achar a raiz, e para achar a raiz da primeira, que é uma função do primeiro grau, eu igualo a zero. Então eu sei que a raiz da primeira equação ou função, como você preferir, é igual a 3. Então o estudo do sinal desta primeira equação, aqui é mais infinito, aqui é menos infinito e aqui é o x. E vou traçar agora o gráfico da função afim. E como esse a é maior do que zero, a função afim é crescente, significando que para o lado de cá esta equação ou função é negativa, para o lado de cá ela é positiva e exatamente em 3 ela é igual a zero. Vamos proceder agora o cálculo da segunda. E a segunda eu tenho x2 mais 3x menos 4. Nesse caso, quem é o delta? Delta vai ser 25. Se é maior do que zero, ela possui duas raízes. E as raízes são 1 e menos 4. Estou aqui adiantando, porque já aprendemos a fazer isso. A gente está aqui aprendendo apenas a fazer a inequação. Então faça aí em casa esse cálculo para confirmar que o delta é 25 e que as duas raízes são 1 e menos 4. Fazer o estudo do sinal, eu tenho que plotar as duas raízes e desenhar a parábola. Como nesse caso aqui o a é maior do que zero, a parábola é voltada para cima. Ela sendo voltada para cima, nesse intervalo ela é negativa, do lado de cá ela é positiva. O que a gente vai fazer agora? Fazer aquilo que nós já fizemos em todas as outras soluções. Vou colocar aqui o eixo x, menos infinito, mais infinito, e vou colocar as raízes, que é menos 4, 1 e 3. Então, menos 4, 1 e 3. E vou fazer criar esses delimitadores. Vamos lá. Da primeira função, a primeira equação, como você quiser pensar, nós temos que do 3 para a esquerda ela é negativa. Então, do 3 para a esquerda é negativo e do 3 em diante é positivo. Já na segunda inequação, nós temos que ela é negativa entre menos 4 e 1. Então, ela é negativa entre menos 4 e 1. E é, perdão, já ia aqui me atrapalhar. Entre menos 4 e 1 é só aqui. E ela é positiva antes de menos 4 e depois de 1. O que eu quero agora é onde o 1 vezes o 2. Então o que eu vou fazer agora é simplesmente fazer a operação. Se eu multiplicar a equação 1 nesse intervalo, que é negativa, com a equação 2 no intervalo, que é positiva, menos com mais dá menos. Deixa eu puxar aqui para baixo um pouquinho para não confundir. Então eu tenho que menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. Vamos responder agora o que foi pedido. E eu quero onde esta inequação produto, ou seja, onde essa multiplicação dessas duas equações seja maior do que zero, ou seja, onde ela seja positiva. E perceba que ela vai ser positiva aqui
e positivo aqui. Então a resposta seria o intervalo entre menos 4 e 1, entre menos 4 e 1, unido ao intervalo de 3, que é daqui para cá, de 3 a mais infinito. Então essa seria a resposta desta inequação produto, ou seja, onde a multiplicação dessas duas inequações seja maior do que zero. E onde esta multiplicação dessas duas inequações é maior do que zero, é onde menos com menos é mais e mais com mais é mais. Pois menos com mais é menos, não é o que a gente quer. A gente não quer onde ela é negativa, a gente quer onde ela é positiva. E aqui também, onde ela é também negativa e não positiva, como a gente quer. É isso.